Graças a Paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos nas cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Nós já vencemos a primeira carta domingo passado e essa semana nós vamos iniciar a segunda carta. Segunda carta que, como nós explicamos lá no início, né, das aulas sobre a primeira carta, nós explicamos que a segunda carta é provavelmente a quarta carta, tá? E elas estão intimamente ligadas. Nós vamos perceber ao longo dos estudos que o apóstolo Paulo escreve a segunda carta, essa nossa segunda carta, porque os resultados que ele esperava com aquela primeira carta foram parcialmente atingidos, eles não foram atingidos por completo. Mas para ficar mais fácil de entender, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, eu vou colocar para vocês um vídeo, tá? Com um resumo geral sobre a segunda carta, uma introdução, uma visão panorâmica da segunda carta, um vídeo com um projeto, do projeto Bible Project, né? É um site, é um projeto muito interessante. Eles fazem animações de diversos livros, né? Animações ilustrativas e explicativas de diversos livros da Bíblia, com visões panorâmicas ou do livro inteiro ou de trechos do livro. Vale muito a pena você visitar esse canal, você que deseja estudar mais a Bíblia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e o link também do projeto para que você conheça mais. Mas eu vou colocar agora, direto aqui no nosso vídeo, com os créditos devidos, né, ao projeto, ao Bible Project. Vocês então vão assistir esse resumão da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e aí a gente já entra diretamente no texto bíblico, mesmo propriamente dito. Então vocês vão ver que a segunda carta está ligada diretamente ao conteúdo da primeira carta, e ela é uma resposta ali ao que deveria ter acontecido por conta da primeira carta, mas acabou que não aconteceu a contento da forma como o apóstolo Paulo gostaria, então por isso ele escreve essa segunda carta. Então você vai ter uma visão geral, cerca de 8 minutos, 9 minutos o vídeo que tem, é um vídeo curto. Se você tiver dificuldade em pegar muitas informações, não se apresse, dê pausa, anote, ou então deixe para assistir depois com mais calma. Então a gente vai dar uma pausa agora, você vai assistir o vídeo e em seguida eu volto para nós tratarmos do primeiro capítulo. Nós vamos do verso 3 até o verso 7. Lembrando que o verso 1 e 2 é apenas uma introdução, uma apresentação da carta, a gente vai fazer menção rápida a ele, mas a gente vai ao conteúdo que já está no verso 3 em diante. Então, fique aí com o pessoal do Bible Project, com esse resumão da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mesmo que seja chamado de segunda aos Coríntios em nossas Bíblias, há várias pistas dentro desta carta de que não foi a segunda coisa que ele escreveu para a igreja primitiva de Corinto. Paulo iniciou essa comunidade de Jesus em Corinto um tempo antes de uma das suas viagens missionárias. Você pode ler a história no livro de Atos, capítulo 18. E após continuar a viagem, Paulo recebeu um relato de que as coisas não estavam indo bem por lá. Então ele escreveu uma carta que chamamos de Primeira aos Coríntios, para corrigir esses problemas, e parece que muitos na igreja rejeitaram os ensinos de Paulo naquela carta e se rebelaram contra a sua autoridade. Assim, aprendemos que nessa carta que Paulo tinha feito, pessoalmente, o que ele chama de uma visita dolorosa. Depois disso, ele enviou uma carta que diz que foi escrita com angústia e lágrimas. E, depois de todas essas medidas, a maioria dos coríntios, mas não todos, percebeu a sua arrogância e pediu desculpas a Paulo. Eles queriam se reconciliar. Então Paulo escreveu essa carta para assegurar-lhes do seu amor e compromisso com eles. A carta foi projetada com 3 seções principais, cada uma abordando um tópico distinto. Paulo primeiro finaliza sua reconciliação com os coríntios. Depois, nos capítulos 8 e 9, ele aborda o tema da generosidade esquecida. E nos capítulos finais, Paulo desafia os coríntios restantes, aqueles que ainda o rejeitam. Vamos nos aprofundar e ver como tudo funciona. Então, Paulo começa agradecendo a Deus de toda a misericórdia e conforto que trouxe paz e coragem para ele e os coríntios durante essa época de divisão e disputa. Ele reconhece que as coisas estão tensas desde aquela visita dolorosa, e claro que ele os perdoou, e quer um relacionamento aberto e honesto. Mas por que eles tinham rejeitado Paulo? Bom, descobrimos mais adiante nessa carta que os coríntios tinham ignorado Paulo como líder. Ele era pobre e tinha uma vida escassa através do trabalho manual. Ele estava sob constante perseguição e sofrimento. Muitas vezes estava sem casa. E ainda por cima, ele não era um orador público muito impressionante. Assim, quando os coríntios foram expostos a outros líderes cristãos mais ricos e impressionantes, começaram a desconsiderar Paulo. Na verdade, estavam com vergonha dele. Então,
Paulo responde primeiro mostrando que a importância dada a esses líderes simplesmente por causa de sua riqueza e eloquência é uma traição a Jesus. Isso mostra um sistema de valores totalmente distorcido. A verdadeira liderança cristã, diz Paulo, não se trata de status ou autopromoção. Paulo descreve a si mesmo e aos outros apóstolos como escravos cativos do Rei Jesus que os conduz em direção a uma procissão de triunfo. O trabalho de Paulo não é impressionar outros, mas sim apontar as pessoas para aquele que é impressionante, Jesus. Então ele alude a uma exigência recente dos coríntios, querendo que ele fornecesse algumas cartas de recomendação para provar a sua autoridade e credenciais. E isso é ridículo para Paulo. A igreja em Corinto nem existia se ele não a tivesse começado. É por isso que ele diz que eles próprios são a sua prova de liderança genuína. Eles são a sua carta de recomendação. Ele inteligentemente cita os profetas Jeremias e Ezequiel, dizendo que o Espírito de Deus escreveu a sua carta de recomendação nos seus corações como seu povo da nova aliança. Os coríntios não deveriam precisar de mais provas além dessa. Quanto à menção à nova aliança, isso leva Paulo a uma longa comparação entre a antiga aliança entre Deus e Israel, mediada por Moisés, e a nova aliança entre Deus e os coríntios, mediada por Jesus Cristo e pelo Espírito. A antiga aliança, feita no Monte Sinai, foi verdadeiramente gloriosa. Ela fez o próprio Moisés brilhar com a glória de Deus, mas essa glória acabou por desaparecer. Sem mencionar o fato de que as leis dessa aliança foram ineficazes na verdadeira transformação de Israel. Mas a nova aliança, por comparação, é ainda mais gloriosa, porque o Jesus ressuscitado é a própria glória de Deus e vive para sempre. E é esse o seu Espírito que agora está transformando as pessoas para serem mais fiéis, assim como o próprio Jesus. Bom, tudo isso parece incrível. Quer dizer, quem não quer compartilhar da própria glória de Deus? Mas Paulo continua a mostrar como o paradoxo da cruz inverte as ideias dos coríntios sobre glória e sucesso. Afinal de contas, a exaltação gloriosa de Jesus como rei aconteceu através do seu sofrimento, execução e morte. Na cruz, Jesus revelou a salvação de Deus, morreu pelos pecados do mundo para reconciliar as pessoas com Deus. Mas a cruz faz ainda mais, revela o caráter de Deus. Ele é um ser de amor incondicional, que sofre e que busca o bem-estar dos outros. A cruz também revela um novo modo de vida através da cruz. E o objetivo de Paulo é que a sua vida e ministério imitem a cruz. Assim, embora sua carreira apostólica tenha sido marcada pela humildade, sofrimento, pela pobreza, tudo isso foi para servir aos coríntios. E assim, quando desaprovam a pobreza e sofrimento de Paulo, desaprovam também a Jesus. O modo de vida e liderança de Paulo são, na verdade, a prova de que ele representa autenticamente o Jesus que foi crucificado e ressuscitado. Paulo realmente quer se conciliar com os coríntios, mas não descansará até que se transformem e abracem o paradoxo da cruz invertida. Depois desse apelo impetuoso, Paulo prossegue para abordar o tema da generosidade esquecida. Os cristãos judeus em Jerusalém passaram pela pobreza devido a uma crise de fome. Paulo estava arrecadando dinheiro entre as novas igrejas que ele começou, a maioria cheias de não-judeus. Ele pediu que todas elas enviassem um presente de ajuda como um símbolo da sua unidade no Messias Jesus. E muitas das suas igrejas ficaram muito animadas para contribuir. Mas os coríntios, no meio de todo esse conflito com Paulo, não haviam poupado para o presente. E para Paulo, isso não é só sobre dinheiro, é um sinal de que os coríntios não foram transformados pelo Evangelho de Jesus, que na sua essência é uma história de generosidade. Paulo diz: você conhece a generosa graça do Senhor Jesus, o Messias, que embora fosse rico, por sua causa se tornou pobre, para que através de sua pobreza você pudesse se tornar rico. Ele conta a história do Evangelho através de metáforas financeiras. E ele se rebaixou para morrer como um escravo pobre para que outras pessoas arruinadas pelo pecado e pela morte pudessem ser exaltadas e se tornassem ricas por meio da graça de Deus. Ser um cristão é permitir que essa história entre profundamente em sua mente e em seu coração. E é deixar que ela o transforme em alguém mais generoso, mais disposto a partilhar a sua vida e os seus recursos para auxiliar o próximo. Na seção final da carta, Paulo chama a atenção à principal fonte de seu conflito com os coríntios, aquele espantoso grupo de líderes que ele, de maneira sarcástica, denomina de superapóstolos. Então, eles vieram a Corinto, se autopromovendo e falando mal de Paulo, minando-o como um líder pobre sem qualquer sucesso. E correndo o risco de soar como uma pessoa que deseja se autopromover, Paulo disse: esses caras realmente desejam comparar qualificações? Ele não tem medo de enfrentá-los. Eles são especialistas na Bíblia judaica? Bem, Paulo também é. Ele era um fariseu, pelo amor de Deus. Ele memorizou toda a Bíblia. Eles desejam se gabar dos seus conhecimentos superiores sobre Jesus?
Na verdade, Paulo já viu e andou ao lado de Jesus ressuscitado. Ele realmente teve visões da sala do trono celestial de Jesus. Contudo, o mais importante é que Paulo dedicou toda a sua vida à missão de Jesus. Ele sacrificou seu conforto e estabilidade e nunca pediu dinheiro aos coríntios. Ao contrário dos superapóstolos que cobravam muito, Paulo trabalhava para o seu próprio sustento. No entanto, Paulo diz que ele se recusa a se gabar dessas proezas, pois não são as coisas mais importantes como cristão. Em vez disso, ele irá se gabar de como ele é fraco e falho, pois são nessas imperfeições que ele descobre o amor e a misericórdia de Deus. Ou como Jesus disse a Paulo uma vez: "A minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo conclui a carta com um sóbrio aviso aos coríntios. Eles precisam examinar as suas atitudes e o seu desprezo por Paulo, pelo modo de vida dele e o amor deles por esses superapóstolos. Tudo isso demonstra que eles não compreenderam a essência de quem Jesus é. Eles não vivem como seguidores transformados de Jesus e, por isso, Paulo os convida mais uma vez a serem humildes diante do amor de Jesus. A segunda carta aos Coríntios nos dá uma perspectiva sobre a vida de Paulo e sobre o paradoxo que a cruz de Jesus estabelece perante nós. A cruz desafia os nossos valores, as nossas maneiras de ver o mundo. Nós valorizamos o sucesso, a educação, a riqueza, mas Deus valoriza a humildade e a fraqueza, pois o seu amor e poder ficaram conhecidos através do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. A cruz também desencadeia o poder transformador e a presença do Espírito para capacitar os seguidores de Jesus a assumirem um modo de vida cruciforme e torná-lo o seu próprio. E é de tudo isso que se trata a segunda carta aos Coríntios. Legal, né? Esse resumão aí é bem ilustrativo, bem exemplificativo, dá para entender bem, né? De maneira bem lúdica, né? Com as imagens e com todo o processo. Bastante interessante esse projeto do pessoal do Bible Project. É um projeto estrangeiro que agora está sendo traduzido para o português, não apenas traduzido com legendas, mas com dublação, narração em português e com os desenhos em português, o que é muito melhor. Vale a pena até indicar para pessoas que queiram começar a estudar a Bíblia e às vezes não entendem alguns livros da Bíblia. Tem quase todos os livros da Bíblia lá no portal deles, no site, no canal do YouTube deles. Mas então, você agora entendeu o resumão, entendeu o que está acontecendo, entendeu por que a carta foi escrita, então agora a gente pode analisar o texto propriamente dito. E hoje nós vamos ver o primeiro trecho ali, o primeiro assunto que é tratado, que é uma resposta, é o início da resposta do apóstolo Paulo aos seus acusadores. Tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é o objetivo das provações. Tá? Aula 1, objetivo das provações, 2 Coríntios, nós vamos do verso 1 até o verso 7. Lembrando que os dois primeiros versos são apenas introdutórios, o conteúdo mesmo está a partir do verso 3. Nós vamos até o verso 3 hoje e semana que vem nós vamos até o verso 7, e na semana que vem nós vamos ver o verso 8, 9, 10 e 11. Tá? Ele faz parte do contexto dos primeiros dois versos, desse primeiro bloco de versos, mas nós vamos trabalhar ele à parte na semana que vem, porque há lições interessantes nesses últimos versos, embora eles componham, tá, toda essa perícope inicial. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver do verso 1 até o verso 7. Eu vou ler, na verdade, até o verso 11, para que você tenha uma visão geral, mas nós vamos tratar apenas até o verso 7. Tá? O apóstolo Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação.
Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima de nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará. Com a ajuda também das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos também, por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Vamos orar então? Senhor, tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente agora para que possamos estudar a Tua Palavra da maneira que convém, retirando dela toda a lição e todo o entendimento necessário, as aplicações necessárias para as nossas vidas. Auxilia-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vocês perceberam pelo resumão que a gente assistiu que a segunda carta ela é uma continuação direta dos assuntos e dos problemas e dos eventos que são tratados na primeira carta. Tanto é que quando nós estudamos na semana passada, lá nos últimos versos, o apóstolo Paulo, nos últimos versos da primeira carta, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que ele havia sido aberta para ele uma grande oportunidade em Éfeso, né? E que ele sabia que muitas tribulações lhe aguardariam lá. E agora essa carta já é escrita depois desses eventos que aconteceram lá em Éfeso. E então ele já deixa claro aqui, ele fala aqui no verso 8, que nós vamos estudar na semana que vem, mas apenas uma breve digressão aqui. Ele já deixa claro e fala, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Então ele já cita aqui os eventos que aconteceram, os eventos que ele já havia antevisto, né, ele sabia que haveria problemas ali na Ásia, e de fato esses problemas aconteceram. Apenas para que os irmãos percebam que os textos da Bíblia, principalmente ali as cartas do apóstolo Paulo e os eventos que são narrados em Atos, eles conversam muito. Então, quando você entende à luz da narrativa de Atos o que está acontecendo em cada uma dessas cartas, fica mais fácil entender e até mesmo mais amplo, né, o contexto que você está estudando, o seu entendimento do texto fica muito mais amplo. Mas hoje nós vamos entrar a partir do verso 3, nós vamos estudar aqui o objetivo das provações, né, o objetivo das provações, que é essa primeira resposta que o apóstolo Paulo começa a dar nesse primeiro grande bloco em que a carta é dividida, nesses 3 blocos, como nós vimos lá no vídeo introdutório. Mas então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos destrinchando aqui, verso a verso, o texto, de maneira que nós possamos aprender com ele. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? O que está acontecendo nesse momento? Tá? Os opositores do apóstolo Paulo acusavam ele de não ser apóstolo de Cristo, ou de não dar provas de ser um apóstolo de Cristo, porque ele passava por muitas tribulações, por muita dificuldade. Por onde Paulo passava, ele arrumava confusão e as pessoas não queriam ele por lá e acabavam expulsando ele de lá. Isso aconteceu em muitas cidades. Em algumas cidades foram situações mais dramáticas, com risco de vida, como o apóstolo Paulo acabou de contar. A passagem dele por Éfeso é uma passagem bem conturbada, você pode ler isso lá em Atos capítulo 18, se eu não me engano. Você pode ler exatamente o que aconteceu nessa passagem. A passagem dele por outras cidades também não é fácil. Por Tessalônica ele é açoitado. O início da primeira viagem também, ali ainda pelas ilhas do Mediterrâneo ali, ele também encontra dificuldade, ele é preso. E nós vamos ver aqui que ele vai fazer uma lista de provações que ele passou em algumas de suas cartas, algumas cartas que nós vamos citar, nós vamos ver que ele faz uma lista de provações que ele passou e de coisas que aconteceram fisicamente com ele mesmo, né? Açoites, prisões e outras coisas, né? Risco de morte. Então, realmente, por onde o apóstolo Paulo passava, ele enfrentava muitos opositores, exatamente porque ele está anunciando o evangelho de uma maneira bíblica. Tá? Então, a primeira coisa que nós tiramos do texto aqui, até mesmo uma lição que nós podemos tirar do texto, é que paz não é sinônimo de bênção de Deus, nem tribulação sinônimo de castigo de Deus. Porque na mente dos coríntios, especialmente dos opositores do apóstolo Paulo,
daqueles que ele vai chamar mais para frente de falsos profetas, a partir do capítulo 10 da carta, capítulo 11, na verdade, da carta, em que até tem uma mudança de tom ali da carta, porque ela passa a se tornar uma carta mais severa, e essa carta é uma carta de reconciliação. Ela começa com um tom de reconciliação, mas lá para o finalzinho ela toma um tom mais de severidade. Mas o fato é que, na cabeça dos coríntios, especialmente dos opositores do apóstolo Paulo, eles entendiam o seguinte: se você é de Deus, tudo tem que correr bem na sua vida. Você tem que ser bem-quisto pelas pessoas, as pessoas têm que gostar de você, você tem que ser amado, você não pode sofrer nenhum tipo de revés ou nenhum tipo de oposição. Tá? Então essa é uma visão que existia naquele tempo e ainda existe nos tempos de hoje. Da mesma forma, na cabeça dos coríntios, a ideia era de que se a pessoa passava por tribulações, passava por dificuldade, passava por algum tipo de provação, isso significava que ela estava recebendo algum tipo de castigo de Deus ou ela não era bem-quista por Deus. Esse tipo de pensamento continua nos nossos dias. Então o apóstolo Paulo deixa claro nos próximos versos, vai deixar claro nos próximos versos, que nem paz é sinônimo de bênção de Deus, nem tribulação é sinônimo de castigo de Deus. Tá? Para Paulo, há uma razão para a sua vida atribulada, há uma razão em sua vida atribulada, há alguma coisa que motiva todas essas tribulações que ele está passando. E não é só o fato de ele estar anunciando o evangelho. Isso é que é interessante, porque a gente sabe que quando o evangelho chega em algum lugar, ele naturalmente vai levantar opositores. Por quê? Porque o evangelho não é uma mensagem que deixa as coisas normais. Ele normalmente vai transformar os conteúdos e os conceitos. Então, estranhe quando o evangelho vai adentrando na sociedade sem causar nenhum tipo de rebuliço, sem causar nenhum tipo de contra-resposta, especialmente uma contra-resposta cultural. É muito importante a gente perceber isso, porque na nossa sociedade, a sociedade brasileira, nós estamos caminhando para a construção de uma espécie de evangelismo cultural, né? Ou de um evangélico cultural. É aquele evangélico que está habituado à cultura nacional e o evangelho que não faz diferença na cultura nacional, sendo apenas mais um elemento que compõe a cultura nacional. Isso já aconteceu em outros lugares do mundo, em outros países, na Europa, já aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos caminham para a secularização, que é o fim desse tipo de comportamento, e o Brasil começa a dar os seus primeiros passos com essa ideia de que o evangelho é apenas uma mensagem de coisas boas, é uma mensagem de paz. Se você é de Deus, então tudo tem que dar certo na sua vida. Se as coisas não estão dando certo na sua vida é porque você não é de Deus. Esse tipo de conversa que nós vamos trabalhar mais ao longo da aula, esse tipo de conversa, ela constrói o estrado, ela constrói a base para o surgimento de uma espécie de evangelicalismo cultural. As pessoas apenas se professam uma fé evangélica, mas elas não entendem o evangelho de verdade. Porque não entendem o evangelho de verdade, não conseguem professar uma fé genuinamente evangélica, logo elas não fazem diferença para a sociedade não se incomoda com elas. Tá? Então nós sabemos que o evangelho ele causa incômodo na sociedade, porque ele traz uma mensagem de que as pessoas estão em pecado e precisam arrepender-se do seu pecado, a sociedade precisa ser transformada, restaurada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Contudo, Paulo entende que há uma razão ainda, além dessa, há outra razão, além dessa, para a sua vida atribulada. Tá? Ele vai citar aqui uma lista, na verdade são 4 listas que nós vamos encontrar nos textos bíblicos, de diversos problemas que o apóstolo Paulo passou e de diversas tribulações que ele passou. A primeira vai estar na carta de 1 Coríntios, que nós já estudamos, nós já lemos, a primeira carta de Coríntios, capítulo 4, do verso 9 ao 13, ele diz o seguinte: porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós, sábios em Cristo, somos fracos, mas vós, fortes, sois estimados, mas nós desprezados. Aqui o verso 10 é um tom irônico, né? Quem lembra do estudo da carta de 1 Coríntios, vai lembrar que nesse ponto aqui nós chamamos a atenção de que, na verdade, Paulo está sendo irônico aqui. O que ele está dizendo, ele já havia enfrentado esse tipo de acusação lá na primeira carta, e ele deixa claro, olha, vocês estão aí dizendo, né, vocês são fortes, né, vocês que estão aí sendo os sábios, né, me parece que Deus colocou a gente como uma espécie de
de espetáculo para a sociedade, esse espetáculo de morte, e aqui a alusão, a ideia aqui é do que acontecia nos coliseus romanos, né? nas arenas romanas, onde cristãos eram colocados como espetáculo, né? Para serem destruídos, devorados ou até mesmo dilacerados por gladiadores ou por feras. Então ele fala, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. E aí ele faz esse tom aqui irônico, né? Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vocês, né? Vocês são sábios em Cristo. Somos fracos, mas vocês é que são fortes, né? Sois estimados, né? E nós desprezados. Até o presente passamos fome, sede, vestimos-nos de trapos, somos esbofeteados e não temos pousada certa. Cansamo-nos, trabalhamos-nos com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos o lixo do mundo e a escória de todos. E aqui é uma primeira lista que o apóstolo Paulo faz. Perceba que no resumão que nós assistimos logo no início da aula, um dos motivos que os opositores de Paulo duvidavam do seu apostolado é pela condição financeira do apóstolo Paulo, a condição econômica dele. Ele era um homem sem posse, sem dinheiro, sem prestígio, né? E ele já vai deixando claro isso, já na primeira carta ele já havia combatendo esse tipo de compreensão equivocada, né? A segunda lista que ele faz é no segunda carta, né, já na carta que nós vamos estudar. Todas essas listas nós vamos estudar com mais calma, mais para frente. Mas ele vai dizer ali em 2 Coríntios 6, 4 a 10, ele vai dizer, olha, antes em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulação e em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo, porém, verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então o apóstolo Paulo faz aqui uma segunda lista, né, especialmente falando ali do chicoteamento, das prisões, dos tumultos, todas as coisas que ele passou por causa do fato de ser servo de Deus. A terceira lista vai estar também na segunda carta, capítulo 11, verso 22 até o verso 33, e ele diz assim, são servos de Cristo. Ele está agora já no capítulo 11, ele já está atacando os falsos mestres que estavam lá fazendo acusações a ele. Aqui é a mudança de tom da carta, lá no capítulo 11. Então ele diz, são servos de Cristo? Sou ainda mais, e falo como se estivesse louco, muito mais em trabalho, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. Então você faz as contas aí, 5 vezes 39, faz as contas aí para você ver quanto dá aí, quantas chicotadas o apóstolo Paulo tomou, né? Então 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 40 menos uma. 3 vezes, algumas versões vai estar escrito assim, 40 menos uma, né? 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas, além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se é preciso orgulhar-me, haverei de me orgulhar de minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos a fim de prender-me, mas desceram-me muralha abaixo num cesto através de uma janela, assim escapei das mãos dele. Então ele vai listando aqui, essa é uma lista até mais ampla, né? Uma lista até mais ampla do que as anteriores. Você vê a quantidade de tribulação, a quantidade de dificuldade que o apóstolo Paulo passou, a ponto dele em um determinado momento, para poder fugir de um governante que estava ali procurando para prender, ele é quase que contrabandeado da cidade, né? Colocam ele num cesto um cesto, né?
e descem ele pela uma janela na muralha da cidade, meio que na calada da noite, para que as autoridades não encontrassem o apóstolo Paulo. Então, percebam a dificuldade que o apóstolo Paulo passou por amor ao evangelho. E a última é mais curtinha, mas vale a pena a gente lembrar, é 2 Coríntios capítulo 12, verso 17, ele fala assim: até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Então, aqui a famosa parte do espinho da carne, o texto do espinho da carne, que o apóstolo Paulo diz que depois de ter tido muitas revelações do Senhor, para que ele não se tornasse arrogante, foi colocado nele um espinho na carne, um emissário de Satanás. Ele vai dizer nos versos mais para frente que é como se esse emissário estivesse esbofeteando ele constantemente. Então ele estava sempre atribulado, sempre passando por alguma dificuldade. Então essas tribulações que o apóstolo Paulo faz referência, tá? São várias tribulações que ele vai fazer referência, e é sobre elas que ele está falando aí nos primeiros versos aí que nós lemos, que ele faz referência nesses primeiros versos aí, quando ele diz aos coríntios, né, lá no comecinho do texto, ele diz, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Então, essas são as tribulações que o apóstolo Paulo está fazendo referência na carta, tá, nesse início aí. E o interessante é que esse histórico ele gerava dúvida entre os coríntios sobre a condição do apóstolo Paulo, sobre a sua condição de apóstolo ou ainda a condição de emissário de Deus. Por quê? Porque na mente dos coríntios, tá, o apóstolo não podia passar por aquelas provações todas, porque, afinal de contas, ele era um emissário de Deus, as coisas tinham que dar certo para ele, as portas tinham que se abrir para ele. Então, não era compreensível que ele sofresse tanta desgraça em sua vida, tá? Então o apóstolo Paulo continua tratando desse assunto, ele continua dando resposta agora aos coríntios sobre essas questões. Ele começa a apontar algumas razões pelas quais ele passa por esse tipo de tribulação. Ele começa a explicar o porquê que ele passa por tantas tribulações. Então, primeiro, antes até mesmo de começar a explicação, ele deixa claro que para ele não há dúvidas de que Deus está cuidando dele em meio à tribulação. No verso 1 e no verso 2, o que ele diz? No verso 1 e no verso 2, ele começa dizendo o seguinte, ou melhor, no verso 3 e no verso 4, tá? Perdão, a referência está errada. No verso 3 ali que ele vai falar sobre isso. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda tribulação. Então, ele deixa claro que na cabeça dele, né, ele não tem nenhum tipo de dúvidas de que Deus está cuidando dele, está consolando ele. Não paira na mente do apóstolo Paulo que mesmo em meio a tanta tribulação, Deus tenha se esquecido dele, tá? Deus tenha tido algum problema, ou esteja com algum problema com ele. Então ele deixa claro isso na cabeça dele, ele já abre lá aos coríntios dizendo, olha, vocês podem estar duvidando da presença de Deus na minha vida, mas eu não duvido em nenhum momento de que Deus continua cuidando de mim, tá? Que Deus continua cuidando de mim no meio dessa situação toda. Tanto que ele faz referência ali ao Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ou seja, o Pai das misericórdias Deus é a origem de toda a misericórdia e ele é o Deus de toda a consolação. Então, Paulo entende que ele era consolado para consolar, tá? Então ele diz o seguinte, verso 4, que nos consola em toda tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então o apóstolo Paulo entende que a primeira razão pela qual ele passa por tanta tribulação e tanta dificuldade é para experimentar o consolo de Deus. E experimentando o consolo de Deus, ele pode ser instrumento de consolação das outras pessoas, dos outros cristãos, das ovelhas que ele pastoreou ao longo da sua vida. Então, ser discípulo de Cristo significa participar dos sofrimentos de Cristo. No verso seguinte, ele vai fazer aqui um comparativo, e é um ponto interessante, foi chamar a atenção também no resumão que nós assistimos, que os coríntios tinham essa ideia de que você não podia ser pobre ou não podia passar por dificuldades porque você era crente. Você tinha que ter uma vida sempre de vitória, uma vida sempre de sucesso. E ele faz o contraste exatamente com o fundador da religião.
Ele fala, olha, Jesus Cristo, o fundador desta religião, não foi um vitorioso, ele não foi um homem de sucesso em vida. Pelo contrário, ele mesmo muitas vezes, Jesus Cristo disse, olha, eu não tenho onde repousar a cabeça. Ele vivia do sustento de mulheres, tá? E aí, dentro do contexto judaico do primeiro século, é uma desonra você depender de viúvas e de outras mulheres, embora os rabis vivessem de ofertas, né? Era um contexto em que gerava algum tipo de constrangimento para as outras pessoas, não para Jesus, obviamente, que Jesus dependesse única e exclusivamente do sustento de algumas mulheres que caminhavam com ele o tempo todo. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo faz esse contraste. Ora, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então ele deixa claro, olha, ser cristão é participar dos sofrimentos de Cristo. Não tem como você desassociar as coisas. Não dá para querer ser cristão e não passar por nenhum tipo de tribulação. E não admitir passar por nenhum tipo de tribulação. Óbvio que Deus pode ser gracioso com você e não lhe expor a nenhuma tribulação. Mas ser cristão não significa viver em eterna bonança. Ser cristão significa estar pronto e disposto a experimentar os mesmos sofrimentos que nosso Senhor Jesus Cristo experimentou por amor a nós. Tá? Se somos servos, ou melhor, se somos servidores de Cristo, somos salvos pelos sofrimentos de Cristo. Nós somos servos de Cristo, nós fomos salvos por conta dos sofrimentos que ele passou na cruz. Foi por causa desses sofrimentos que nós conseguimos encontrar a salvação. Então o apóstolo Paulo diz, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, sobre a vida dele, né? Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Porque ele faz aqui um paralelo e diz, olha, se transborda sofrimento na minha vida, também transborda consolação de Cristo na minha vida. O servo de Cristo deve estar disposto a participar dos sofrimentos como Cristo participou. O cristão tem que estar preparado, ele tem que estar preparado. O sofrimento pode acontecer, a tribulação pode acontecer em nossas vidas, nós não estamos blindados a esse tipo de situação. Tanto é que Jesus, lá em Lucas 9:23, diz, olha, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz aqui não tem nada a ver com tolerar alguém na sua vida, ou tolerar alguma coisa na sua vida, ou tolerar a sogra, o esposo, a esposa, os filhos. Isso não tem nada a ver, isso é uma interpretação totalmente equivocada desse texto. Tomar a cruz, dentro do contexto que Jesus está falando, e lembre-se, ele está falando isso antes de ser crucificado, antes da cruz ter um símbolo belo para nós, ou um símbolo de salvação. A cruz, no momento em que Jesus está falando, é sinônimo de humilhação, tá? No contexto em que ele está falando, esse é um contexto antes da crucificação, obviamente, ele diz às pessoas, tome a sua cruz. Quando ele diz para alguém tomar a cruz, ele está dizendo, olha, esteja pronto a ser humilhado, esteja pronto a ser difamado, a ser vilipendiado, a ser, muitas vezes, destratado pela sociedade. Então, tomar a cruz é estar disposto a participar dos sofrimentos que Cristo passou ou a estar disposto a passar por sofrimento na vida, em amor ao Evangelho e por conta da fidelidade ao Evangelho. Então ele continua, se Paulo era atribulado, ele também era consolado, é o que o verso 5 diz a nós. Então ele deixa claro, se ele era atribulado, ele também era consolado por Cristo Jesus. E ele vai dizer também no verso 6, ele passa a dizer, mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados é para a vossa consolação, a qual produz perseverança para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. As tribulações de Paulo eram para o consolo, salvação e exemplo aos coríntios. Preste atenção aqui nessa sequência de eventos, nessa sequência aqui, nessa tríade de razões que o apóstolo Paulo apresenta. Ele diz, olha, se eu sou atribulado, é para que vocês sejam consolados. Por quê? Porque quando eu passar pela tribulação, Deus vai me consolar, eu experimentarei o consolo de Deus, eu saberei como é o consolo de Deus e eu poderei refletir, ou seja, eu poderei repetir na vida de vocês o consolo. Eu poderei ser o instrumento de Deus para que vocês sintam o consolo de Deus. Eu sou consolado, então eu posso consolar vocês. Isso também é para a salvação de vocês. A salvação de vocês é no sentido de que vocês possam, de fato, experimentar a vida cristã integral, não uma vida falsa, uma vida
pela metade, uma vida cristã apenas que quer experimentar só as coisas boas, e com isso você acaba não de fato tendo consciência do que é de fato a salvação ou do que é de fato a vida cristã. Então você não experimentará a salvação. E por fim, ele é também um exemplo, ele deixa bem claro que o que ele passa, os cristãos de Corinto poderiam olhar para a vida dele e dizer assim: olha, eu estou passando por uma tribulação agora na minha vida, então eu vou me espelhar na forma como o apóstolo Paulo lidou com as tribulações, para que eu possa lidar com as tribulações da mesma forma e aprender a lidar com a tribulação a partir do exemplo do apóstolo Paulo. Então ele diz: olha, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Então, para que eles possam suportar as mesmas aflições que eles haveriam de suportar por conta da perseguição que haveria de acontecer algum tempo depois, uma perseguição mais forte por parte do governo romano, né? Eles já estariam preparados, porque eles teriam no apóstolo Paulo um exemplo de como lidar com a tribulação. Em Paulo, os coríntios tinham um exemplo de perseverança em meio à tribulação. Para que o rebanho fosse salvo, o pastor precisava sofrer. É interessante porque muitas vezes o Senhor trabalha dessa forma. Muitas vezes nós olhamos para a vida de alguns líderes, alguns pastores, algumas pessoas que estão à frente do evangelho, à frente da missão do evangelho, e nós percebemos que todos eles não, mas boa parte deles vivem uma vida atribulada, uma vida difícil, uma vida de muito cansaço, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, numa das listas lá que nós citamos, ele diz assim: olha, ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas da Ásia, com todas as igrejas dos salvos, e todos aqueles que estão sofrendo, eu sofro com eles. Aqueles que estão sendo escandalizados, eu me iro, eu me indigno por causa deles, eu fico indignado por causa dessa situação que eles estão passando. Então, a paz de espírito do apóstolo Paulo estava sempre atribulada. Por quê? Porque ele é um servo do Senhor, um líder que o Senhor levantou. Então, muitas vezes, para que o rebanho seja salvo, para que o rebanho possa saber o que fazer, o pastor precisa sofrer, o pastor precisa experimentar na carne, para que ele sirva de exemplo, para que ele sirva de orientação, de modelo para o rebanho. E tanto é que no final dessa perícope que nós lemos no início, lá no finalzinho, ele termina pedindo orações aos coríntios. Por isso nós devemos estar sempre orando pelas nossas lideranças, sempre orando pelos nossos pastores, de maneira que eles possam estar preparados e aptos a enfrentar a tribulação que eles certamente passarão, porque a tribulação para eles é exemplo para nós, é consolo para nós, é orientação para as nossas vidas. Tá? Então ele continua ainda apontando aqui algumas razões nos versos seguintes. Se para Paulo havia tribulação e consolação, para os coríntios também havia tribulação e consolação. No verso 7 ele vai dizer: olha, e a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes do sofrimento, assim também sereis da consolação. Então, na cabeça do apóstolo Paulo, e aí é uma regra que nós precisamos entender, a tribulação sempre vem acompanhada do consolo. Cristo não nos deixa na mão, Deus não nos deixa sozinho, não nos deixa desamparados. À medida que a tribulação vem sobre nossas vidas, e Deus permite que a tribulação venha em nossas vidas, muitas vezes Deus planeja a tribulação para as nossas vidas, e isso parece ser um pouco assustador para muitos, mas o texto bíblico deixa claro. O apóstolo Paulo diz: olha, essas tribulações que eu passei, elas não são mero acaso, elas são um plano de Deus na minha vida. O espinho na carne, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo entende que esse espinho foi plantado pelo próprio Senhor na vida dele. E nós vamos ver mais para frente, quando estudarmos essa passagem, o Senhor coloca algo que incomodava a vida do apóstolo Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Então era uma maneira de Deus controlar o ego do apóstolo Paulo, controlar ali para que ele não caísse. Deus então coloca uma tribulação na vida dele. Tiago, na sua carta, vai dizer que a tribulação vem para produzir perseverança e que nós devemos nos alegrar quando nós somos atribulados, né? E o apóstolo Paulo está deixando bem claro: se somos cristãos, nós devemos estar preparados, aptos, e devemos nos sentir beneficiados se formos considerados dignos de passar pelas tribulações que Cristo passou, se formos dignos de passar por algum tipo de tribulação por amor ao nosso Salvador. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, a tribulação vai vir, mas saiba que junto à tribulação vem a consolação. A tribulação vem, mas a consolação também vem. O Senhor não nos deixa desamparado.
Paulo tinha certeza disso. Ele falou, olha, a nossa esperança a vosso respeito está firme. Vocês vão passar por alguma tribulação, mas a minha esperança em relação a vocês está firme. Vocês serão consolados também. Tá? Vocês serão consolados também. Então, isso é algo que nós precisamos entender. A tribulação não vem desacompanhada da consolação. Nós vamos fazer aqui algumas aplicações para finalizar essa primeira parte do estudo. E aí, na semana que vem, a gente pega os últimos versos. Mas algumas aplicações para que a gente possa entender como é que isso tem aplicação direta às nossas vidas, algum tipo de, dentro do nosso cotidiano, dentro do dia a dia das nossas vidas. Primeira coisa que nós precisamos entender é que passagens como esta nos mostram a realidade sobre o Evangelho. Nós já falamos lá atrás, logo quando comentamos, muitas vezes as pessoas experimentam um falso Evangelho, elas vivem um falso Evangelho porque elas são levadas a crer que ser crente é ter uma chave mestra para resolver todos os problemas do mundo. Tá? Para resolver todos os problemas do mundo. O Evangelho não é sobre a resolução de todos os meus problemas. O Evangelho é sobre a solução do grande problema da minha vida. O Evangelho trata do pecado. As nossas vidas não estão blindadas dos outros problemas. Você provavelmente passará por dificuldades financeiras, você talvez passará por dificuldades emocionais, você fatalmente terá que enfrentar a perda de um ente querido, muitas vezes você poderá ter que enfrentar uma situação catastrófica, uma situação de abalo moral muito grande, de humilhação muito grande. Nada disso está aquém de nós, nada disso está alheio a nós, nós não estamos blindados em relação a isso. Nós poderemos experimentar, não é que fatalmente experimentaremos todo tipo de desgraça, tá? Mas poderemos enfrentar sim. Então você de repente pode enfrentar a perda de muitos familiares. Agora mesmo, no momento de Covid, nós estamos aí, alguns de nossos irmãos contabilizando em sua família 1, 2, às vezes 3 mortes por conta dessa doença, por conta dessa situação. Outros estão experimentando os outros desdobramentos da pandemia, problemas econômicos, problemas com a sua empresa que perdeu seus clientes, ou então perdeu o emprego no meio dessa história, ficou dependendo apenas de um cara minguado recebido do governo federal, ou algum tipo de apoio mínimo, muito diferente do que poderia ter recebido se estivesse com liberdade total para trabalhar, né? Outros tantos passando por situações emocionais por conta do constante isolamento, o medo de pegar a doença, o medo de... Todas essas coisas, nós estamos à mercê dessas coisas, nós não estamos blindados, porque o Evangelho não nos blinda disso. O Evangelho não nos protege dessas coisas. O Evangelho é para resolver o grande problema das nossas vidas. O grande problema é o nosso estado de queda, o nosso estado de pecado. Uma vez que isso é resolvido, os outros problemas são menores, são suportáveis, porque ainda que nós sejamos abatidos por algum desses problemas, a doença, a maldade dos homens, a pobreza, a desgraça na vida, ainda que essas coisas se abatam sobre nós sabemos, primeiro, que o consolo virá. O apóstolo Paulo deixa claro que o consolo virá aos coríntios, também virá a nós. E nós sabemos também que essas coisas não são o ponto final de nossas vidas, elas não dão a palavra final. Nós sabemos que experimentaremos com Cristo um estado eterno de pureza e de perfeição quando Cristo voltar. Então, nesse sentido, as nossas preocupações não devem nos consumir a ponto de não estarmos preparados, de não aceitarmos a tribulação acontecendo nas nossas vidas, porque o Evangelho não é sobre isso. E hoje se vende um Evangelho na televisão, nas igrejas televisivas, de que o crente é um vitorioso. Sabe aquela história? Eu nasci para ser cabeça e não cauda, eu sou filho do rei, eu determino, eu dou ordem, eu recebo, eu digo isso, eu digo aquilo, eu repreendo, né? Esse tipo de expressão, essas expressões que a gente fala quase como confissão positiva, essas coisas não têm fundamento bíblico. Não adianta nada eu repreender a doença. Se eu me expor à doença, eu serei infectado, e se eu for infectado, eu vou depender da graça de Deus para ser curado. Tá? Óbvio que eu não estou dizendo que você deve sair por aí de peito aberto tentando enfrentar a doença e não usar nenhum tipo de proteção. O que eu estou querendo dizer, não adianta eu dizer uma palavra de ordem para a doença, saia da minha vida porque eu sou filho do rei.
não vai fazer diferença, tá? Não vai mudar o estado das coisas, tá? Não vai mudar o estado das coisas. Nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de tribulação. Nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de dificuldade. O que nós precisamos entender é que junto com a tribulação, junto com a dificuldade, vem o consolo, vem a ajuda do Senhor e vem o caminhar do Senhor ao nosso lado, tá? Não há garantia que Deus nos livre de toda e qualquer forma de tribulação. O dia mau certamente chegará. É o que eu sempre digo aos irmãos. Não é questão de quando, tá? Ou melhor, não é questão de se o dia mau chegará. A questão é quando o dia mau chegará. Nós enfrentaremos o dia mau em algum momento. O dia mau de um pode ser pior do que o dia mau de outro. O dia mau do irmão A pode ser pior, ele pode sofrer mais. A gente não sabe os planos de Deus. Pega o apóstolo Paulo aí. O apóstolo Paulo passou por uma série de dificuldades. Aí você pode dizer, mas ele é o apóstolo Paulo, tá? Mas muitos dos outros missionários que estavam com ele, que não são o apóstolo Paulo, Silas, próprio Timóteo, também Barnabé e tantos outros homens de Deus que, sim, de fato foram grandes homens de Deus, mas não foram o grande homem, não? O apóstolo Paulo. São homens que muitas vezes tiveram uma participação menor na história ali do cristianismo, mas eles também passaram por tribulações, passaram por dificuldades. E aí todos aqueles cristãos que viveram no período ali da perseguição romana, que muitos foram mortos ao fio da espada, serviram de atrativo nos coliseus, como sendo oferecido às feras para serem despedaçados na frente das pessoas. E essas pessoas, o que falar delas? Então, nesse quesito, o dia mau para um pode ser pior do que para outro, mas o fato é que todos nós enfrentaremos algum tipo de dia mau. E não há garantia nenhuma que nós seremos livres de toda e qualquer forma de tribulação. Nós oramos, nós pedimos a Deus, nós rogamos a Deus que nos proteja, nos livre de todo mal, porque nós confiamos que só Ele pode nos livrar de todo mal. E se você tem consciência que foi livrado de algum mal, saiba que você foi livrado porque Deus derramou graça sobre a sua vida. Então, nesse quesito, nós precisamos estar preparados e aptos e dispostos a experimentar todo tipo de provação, porque a provação produz perseverança nas nossas vidas, produz algum tipo de benefício nas nossas vidas. Tá? Então, nós devemos suportar com paciência a tribulação. Essa é uma outra aplicação para as nossas vidas. Nós devemos suportar com paciência a tribulação, porque a tribulação certamente acontecerá nas nossas vidas, algum nível de tribulação nós passaremos, nós temos que ter paciência. Muitas vezes, quando a tribulação se abate sobre sua vida, sobre a vida do cristão, ele já quer desistir, já começa a se queixar de Deus, já começa a dizer que Deus não o ama, que não está preocupado com ele, e aí daqui a pouco quer abandonar a fé, quer abandonar a igreja, não pode se frustrar com nada, ele tem que ser sempre abençoado, sempre vitorioso, e isso não é evangelho. O evangelho é estar disposto a participar e comungar do sofrimento de Cristo. Mais para frente na carta, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ninguém se levante contra mim, ninguém fale contra mim, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo não é essa coisa que a gente canta em musiquinha, eu trago as marcas de Cristo. As marcas de Cristo eram as marcas de açoite. Era isso que o apóstolo Paulo está fazendo referência. Se você não tem marcas de açoite na sua vida, se você não tem dilacerações no corpo, marcas profundas de ter sido, de fato, vilipendiado fisicamente, tá? Não diga por aí que você traz as marcas de Cristo, porque a gente canta uns cânticos aí nas nossas igrejas e banaliza essa expressão, quando na verdade nós não temos consciência do que é carregar nos nossos corpos as marcas de Cristo, tá? E nós vamos ver isso quando chegarmos nesse texto lá. Mas o fato aqui é que nós devemos suportar com paciência a tribulação. A tribulação faz parte da caminhada. Nós estamos no vale, nós estamos peregrinando no vale, esperando ser levados a pastos verdejantes pelo bom pastor. O problema é que a gente não pode esquecer que o bom pastor está caminhando conosco o tempo todo. Por fim, a liderança às vezes é exposta ao sofrimento para que sirvam de exemplo para o rebanho. A vida do profeta era um sermão ao povo. Então, a liderança às vezes ela é exposta ao sofrimento
para que ela sirva de exemplo. Então, muitas vezes, os nossos pastores, os nossos líderes, eles passarão por alguma grande tribulação, por algum tipo de dificuldade maior, para que isso sirva de exemplo para a igreja. E aqui 2 pontos. Primeiro, as nossas lideranças têm que estar preparadas para isso e têm que saber que, no caso deles, é muito mais provável que passem por tribulações do que a grande maioria das pessoas, e as suas tribulações provavelmente serão piores, porque eles carregam um fardo maior, tá? E, de qualquer forma, a igreja tem que aprender a olhar para a sua liderança e aprender com eles o comportamento que deve ser tido durante a tribulação. A vida do profeta era um sermão para o povo. Ao longo do Antigo Testamento, se você ler a vida dos profetas, você vai ver que Deus muitas vezes teatralizava a sua mensagem na vida dos profetas. Por exemplo, Isaías, por um determinado tempo, foi ordenado ele que andasse nu, né? Andasse nu pela cidade, e mostrando ao povo como é que o povo estava tratando Deus, né? Tratando Deus. Ao mesmo tempo, se você pega lá no livro de Oséias foi ordenado a ele casar com uma prostituta e ser constantemente traído por ela. E toda vez que ela traía ele, que ela fugia de casa e traía ele, engravidava, ele tinha que ir lá buscar aquela mulher, trazer para casa, reatar os laços matrimoniais e assumir o filho da traição dela. Então Deus teatralizou na vida do profeta ali. O profeta Jeremias é dado a ele a ordem por Deus de presenciar, de ver com os seus olhos a destruição de Jerusalém e tudo aquilo que havia de acontecer, porque de fato Deus teatralizou na vida deles. Então a vida dos homens que são chamados por Deus para liderar o seu povo, muitas vezes eles estão expostos a um sofrimento maior. E isso é para que o povo de Deus tenha exemplos vivos de como lidar com a dificuldade de lidar com a tribulação, de lidar com a dificuldade. Por isso, é importante nós orarmos pelos nossos pastores e lideranças constantemente, porque eles estão expostos e o sofrimento deles é bênção para as nossas vidas, né? Entenda que a bênção é porque com o sofrimento deles, eles aprendem o consolo de Deus e podem nos consolar, e com o sofrimento deles, nós podemos aprender como caminhar durante o sofrimento e sermos, então, consolados. Bem, meus queridos, essas eram as lições que nós tínhamos para esse primeiro trecho da carta. Nós estamos só iniciando o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem muita coisa interessante para assistir, para a gente estudar aí ao longo dos próximos meses aí. Nós vamos caminhar, então convido você a continuar essa jornada conosco, aprendendo a ser igreja a partir das falhas, dos erros e dos acertos da igreja de Corinto. Fique na paz. Se Deus nos permitir, semana que vem estamos aqui para dar continuidade, terminar essa primeira perícope e assim dar continuidade a esse estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar para encerrar? Senhor, tem misericórdia de nós, aplica aos nossos corações essas lições, que de fato nós sejamos transformados por elas, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, fique na paz e até semana que vem.